Bom dia. O nosso grupo é composto por mim, Carliane Zusa, a Messiela e a Ilza Mayra, e a gente vai falar sobre a anatomia de aves de granja. De início, eu vou falar para vocês o que é as aves de granja. As aves de granjas é uma expressão que refere-se às aves domesticadas utilizadas na produção de carne e de ovos. Agora eu vou falar algumas características dessas aves. A pele das aves é semelhante à pele dos mamíferos. É uma pele composta por um órgão chamado de epitélio. A pele é quase desprovida de glândulas, porém ela é composta por uma glândula sebácea que ela se abre dorsalmente nas vestas dos caudais e é distribuída pelas penas em um processo de limpeza. Aí existem dois tipos de penas. Vale a pena ressaltar que as penas são as principais características das aves. Os dois tipos de penas são as penas para o voo e as penas que servem apenas para cobrir o corpo. Sobre a cor amarelada na pele, é devido a um acúmulo de pigmento de carotenoide, e esse pigmento ele é o mesmo que contribui na cor da gema do ovo, que de acordo com a postura da galinha, a partir do momento que a galinha se inicia o processo de postura, ele vai perdendo a cor da pele e vai passando apenas para as gemas dos ovos. Sobre os pés e as pernas da maioria das aves domésticas são cobertas por escama, que contribui por placas epidérmicas. O galo e o peru eles apresentam um esporão que serve de defesa em alguma luta. E a face das aves galináceas é ordenada de uma forma variável por modificações da pele, que provavelmente funciona pelo menos na parte da exibição sexual. A face das galinhas ela é composta por a crista, que fica na linha mediana dorsal. Em algum caso, dependendo das raças, pode variar. E também pelas um par de bacelas, que fica na parte ventral da face. E pelos lobos das orelhas, que fica do lado da cabeça, perto da orelha externa. Agora eu vou passar a fala para a Messiela, que vai explicar sobre o desenho corporal. Bom, no desenho corporal, eu vou apresentar. No desenho corporal, as aves são nitidamente distintas dos mamíferos domésticos na constituição do seu corpo. Vou citar alguns pontos sobre as aves. Presença de penas em seu corpo, possui membros anteriores modificados em asa. Os mamíferos possuem braços e as aves possuem asas. Outro ponto, presença de bico. Nos mamíferos, como dá uma referência aqui, nos mamíferos possui, eles têm boca, e as aves possuem bico. E também as aves não têm dentes. E outro ponto é sobre ossos pneumáticos.
Os ossos pneumáticos das aves possuem ossos resistentes. Estes ossos possuem paredes finas e são ocos capazes de armazenar ar em seu exterior para o seu voo. E também outro ponto são endotérmicos as aves. Endotérmico é definição de manutenção de temperatura. E bipédes é a espécie que move por meio de seus dois membros posteriores, que são as asas que se movem as aves, e ou as pernas, que é bipédes. E oviparos é a espécie que nasce e se reproduz através de ovos. E a produção de aves, o nascimento, é através dos ovos. Esqueleto e os ossos. Das aves é composto por ossos porosos e menos densos do que os outros vértebras. Outro ponto, a estrutura da ave, a estrutura óssea da ave é aproximadamente 150 ossos. E a vértebra das aves é dividida em 5 vértebras, que são cervicais, torácicas, lombares, sacrais e caudais. Agora vou citar alguns ossos da ave, começando por o crânio. Vou citar alguns, como o osso frontal, que fica de frente da cabeça, a frontal, e tem o osso temporal, que fica mais atrás da frente do frontal, e o osso occipital, que fica bem perto da atlas, como a gente vê aí na imagem. E tem o osso nasal, que fica no bico, nasal, é o nariz da ave. E tem o prego maxilar, como na imagem aí, que é o bico, a mandíbula embaixo, a parte de baixo do bico da ave. E tem outros ossos, como aí na imagem dá para ver. Agora eu vou na parte da asa. Como eu disse anteriormente, que os mamíferos possuem braços e as aves possuem asas. Os ossos da asas tem no antebraço o rádio uno. O rádio é consideravelmente menor do que a una, como vê aí na imagem. Tem o osso radial do corpo e o osso ulnar do carpo. Os ossos do carpo fundiu-se com a extremidade proximal do metacarpo. Portanto, esses da região do metacarpo são conhecidos como ossos carpometacarpais, sendo em número de 3, assim como os dos dedos. O primeiro dedo em geral dominado, é o mais pequeno, como aí na imagem, o primeiro dedo. O segundo dedo é mais robusto, maior. E o terceiro dedo é mais pequeno e compreende, como aí na imagem. O terceiro dedo é o mais menor. E tem perto do dedo pequeno, tem o osso carpometacarpal. E mais embaixo, aqui, depois da asa, que tem as vértebras, tem a ave possui 6 vértebras torácicas. Perto da vértebra tem o notário. E na costela, como na imagem dá para ver,
do escostela vertebral é uma costela external. Tem costela flutuante, como diz, que não tem o seu par, que fica, como se diz, fique solta. Não tem o outro par para ficar junto, aí fica flutuante essa costela, o primeiro. E tem outros pontos, outros ossos, que estou citando mais os principais ossos. E na parte da pelve, há considerável diversidade do aspecto da pelve. Em aves, porém, como dos mamíferos, 3 ossos, tem o ilho, isque e o pubis, como aí na imagem dá para ver. E a parte que é muito importante também, a quilha do externo, que esse osso é bem grande, que fica o peito da ave. E esse osso interno, situado no peito das aves, onde prende-se os músculos que movem as asas, chamado de músculos peitorais. E nas pernas da ave tem o osso tibiotarsal, o osso tarsometatarsal. As aves de granja têm 4 dedos nos pés. O primeiro protege-se em direção mediopalmar, como dá para ver na imagem. E quando os outros 3 ficam voltados para a frente, o primeiro dedo tem 2 falanges, o segundo tem 3, o terceiro tem 4 e o quarto tem o quinto. Agora eu vou passar para a Ilza Mário. Bom, gente, eu vou falar aqui sobre a musculatura. As variações mais notáveis nos músculos esqueléticos das aves estão associadas à musculatura da asa. Bom, o que quer dizer essas variações? Observando a imagem, é notável que os músculos da asa, ela é menor do que o restante dos outros músculos. Vendo aí, o corpo da ave, ela é constituída de vários músculos e a que se mais destaca é o músculo peitoral superficial. Bom, os MMs peitorais produzem os batimentos das asas essenciais para a elevação durante o voo. O que são esses MMs peitorais? Bom, são esses músculos superficiais. E como está aqui, está certinho aqui, são 2 músculos. Eles produzem os batimentos necessários para o voo. Por exemplo, quando a galinha precisa fazer, por exemplo, voos baixos, ou subir no galinheiro, ou se defender de alguns predadores, esses músculos eles são responsáveis por fazer esses batimentos, tá certo? Bom, só uma observação, olhando aqui essa imagem, a pessoa, olhando aqui, falando sobre essas variações, é nítido que os músculos das asas, elas é menor do que o restante do corpo, até para a ave conseguir uma, como é que se diz, quando ela não está no voo, ela conseguir uma estabilidade. Pode passar, Carliana. Bom, vou falar aqui sobre os MM peitorais.
que eles também constituem o peito da ave criada para corte. Como eu falei lá atrás, aqueles músculos superficiais corporais, eles são chamados de peito, né, que na verdade ele é muito utilizado no consumo humano. Até porque as aves, elas são elas têm um baixo custo e são umas aves mais são as aves mais domesticadas em todo o mundo, posso dizer. Bom, vou falar aqui sobre o sistema gastrointestinal, que ela é constituída pela língua, faringe, o papo, o esôfago, o proventrículo, o diventrículo, o crânio dorsal, o ventrículo, que é a moela, o diventrículo, caldo ventral, o ductos biliares, os ductos pancreáticos e o intestino delgado, a alça do duodenal, o jejuíno, o ilho, os secos, o cólon, o reto, a abertura para o uréter e o ducto deferente e, por último, a cloaca. Pode passar, Carolina. Uma característica distinta da classe das aves é a modificação da mandíbula. Coloquei aqui 2 exemplos de uma ave galínice, de galinha, né? E um de uma ave anseriforme. Bom, nas galinhas são comum o bico. Por quê? Porque elas precisam ciscar e catar os alimentos. Lembrando aqui, não acredito não. A Mercy, ela até comentou, né, que as aves não possuem bico. Bom, e um exemplo aqui dessa ave que ela precisa se alimentar embaixo d'água, o seu bico é em formato de uma colher. Bom, e a epiderme ceratinosa, o bico ele é constituído por uma epiderme ceratinosa espessa. Pode passar. Bom, a boca. Eu coloquei 2 exemplos aqui, um de uma boca de uma ave e uma boca de um mamífero. Só para vocês observar o palato. Está aí a imagem do palato. O da ave, da galinha, ela tem uma abertura longitudinal, que é chamada de fenda fonoal. Aí, aqui do lado, tem essa imagem de uma boca de um mamífero que o palato ele se encontra fundido no outro lado do palato. E também tem a faringe. Nessa faringe aí, que tem aqui na imagem da ave, ela também possui uma fenda que é chamada de fenda lagínea. Pode passar. E a língua. Nas espécies domésticas, a língua ela não tem musculatura. Coloquei aqui a imagem de uma espécie doméstica de ave, que é de uma galinha, como vocês veem, esse osso é chamado de osso enterogrosso e é uma membrana mucosa espessa cornificada. Só relembrando, a galinha não possui dente, né? Então, pode voltar, Carolina. Tá passando tudo. Bom, como eu falei, a galinha não tem dente, então ela precisa catar os alimentos, e esses alimentos
Bom, vou falar aqui sobre o esôfago e o papo. A abertura do esôfago, ela é caudal, a abertura se encontra aqui no fim da cloaca, e como eu estava falando sobre os alimentos, a galinha ela não consegue fazer a mastigação, portanto ela se alimenta, esse alimento é passado pelo esôfago e no esôfago possui uma dilatação chamada de papo, que ela é mais desenvolvida em galinhas. A galinha se alimenta e nesse papo o alimento ele é armazenado temporariamente. Bom, e esse papo ele é localizado no lado esquerdo do pescoço, e quando cheia, ela é bem visível. Pode passar, Carlinhos. Na cavidade corporal, o esôfago leva um estômago bipartido pelo proventrículo e o ventrículo. O proventrículo ele produz pepsina e ácido clorídrico para a digestão de enzimas. Bom, como as aves elas se alimentam e ela não consegue mastigar, no proventrículo é feita essa digestão, tá? E logo após do proventrículo, o alimento vai para o ventrículo muscular ou moela, que é uma mucosa altamente ceratinizada no interior da moela. Bom, essa mucosa ceratinizada é chamada de cutícula, como tem a foto aí, observa aí na foto, tem a foto da moela cortada. Essa mucosa é chamada de cutícula e ela é removida durante o processo humano, quando o pessoal quando mata a galinha, retira essa mucosa e essa moela é muito consumida. E também ela, assim como o papo, ela ajuda até na digestão do alimento. Como o nome já até diz, moela, ela também tem uma ação de estar moendo o alimento. Bom, vou falar aqui sobre o intestino delgado. Ela não tem muitas diferenças relevantes com a relação dos outros mamíferos. Como vocês veem aí a imagem do intestino delgado. O segmento mais longo é chamado de jejum, e o divertículo assume uma função de imuno. Pode passar. Bom, o ilho, como vocês observam aí na foto, ele termina no intestino grosso, ele tem a presença de um par de septos, e por último, tem a cloaca, que é o ânus das aves. Essa cloaca é uma região expandida comum aos tratos gastrointestinal e urogenital, que quer dizer que a ave ela urina, tanto a urina como as fezes saem aqui nessa parte de cloaca. Pode passar. Bom, gente, a gente utilizou como referência o livro Anatomia e Fisiologia de Animais de Fazenda, do Fredson, e muito obrigada pela atenção.